Uma boa tarde para vocês. Eu vou iniciar aqui essa live. Bom, este é um tema, humanização do trabalho, que eu gosto muito, tenho verdadeira afeição, tenho verdadeiro carinho, porque eu percorri aí alguns estudos, né, na área da saúde. E quando nós falamos em políticas públicas de saúde, serviços em saúde, assistência em saúde, não há como não falar em humanização. Então é um termo que sempre me tocou. Quando eu estudava o mestrado no HC, em Ribeirão, na USP, eu estudei gestão e organizações de saúde, e nós sempre tínhamos disciplinas que voltavam para questões humanizantes quando nós falamos em trabalhos em saúde, serviços de saúde, trabalhadores da saúde, profissionais que devem se qualificar com práticas de humanização quando lidam, né, com doença, morte, e precisam também ser cuidados porque são profissionais que cuidam das outras pessoas e muitas vezes não tem esse olhar, né, por parte da gestão ou por parte, enfim, das organizações de saúde. Não há esse olhar humanizado para esse trabalhador, esse profissional que cuida, né, que serve muitas vezes. Então é um serviço mesmo, né? Literalmente falando, é um servir ao outro. O cuidado é um servir ao outro. Então eu já inicio dizendo o que é humanização, né? Humanização, se nós formos ao pé da letra, o conceito significa humanizar, é um ato, é uma ação, tornar humano, dar condições humanas, atitudes afável, benéficas, benévolas, tratáveis, né? Ações que de fato transformam ali, sejam o meio ambiente, sejam as pessoas. Então é muito legal a gente perceber que esse conceito ele vai além, né, que uma ação, porque ele transforma depois, transformação, né, transforma algo originário ali. As pessoas muitas vezes quando tem esse olhar, né, de humanização, faz toda a diferença. Por quê? Porque uma pessoa que olha para o ser humano de forma diferente, de forma benévola, afável, tratável, certamente a transformação vem. E favorável, e benigna, e benéfica. Então, assim, é bem interessante a gente perceber que... Oi, Gabriel, boa tarde, tudo bem? Eu comecei aqui porque eu não gosto muito de atrasar. Tudo jóia? E eu tô falando aqui um pouco sobre humanização. Eu fiz alguns conceitos aqui introdutórios. Eu falei o que é humanização, o que seriam as práticas, principalmente na área da saúde. Então, assim, a gente vê essa mudança, principalmente no trabalho da saúde, né? Esse conceito, os artigos científicos são muito estudados. As pessoas, os cientistas, os pesquisadores se voltam muito para essa questão da humanização nos meios de saúde, nas organizações de saúde. E como a gente pode pensar a humanização como uma prática dentro de qualquer relação de trabalho, que é o que eu entendo que devam ser aí nos próximos médio e longo prazo, os próximos anos, a gente consiga ver certamente uma conscientização maior das pessoas no tocante às práticas de humanização nas relações de trabalho e como isso impacta favoravelmente qualquer ambiente de trabalho. Então, assim, é interessante a gente perceber alguns princípios da humanização, que é o protagonismo, exatamente o protagonismo, a corresponsabilidade, a autonomia dos sujeitos coletivos. Então, assim, acho interessante porque aqui traz não um vitimismo quando a gente fala em humanização. Não olhar para o outro com dó, com pena, tal, né, ajudar dessa forma, mas ajudar como desenvolvimento daquele ser humano, daquela pessoa, daquele outro que está de alguma forma relacionando comigo, né? Então, que a gestão possa ter esse olhar, não de vitimismo, mas de protagonismo. Então, que eu tenha
essa prática, essa ação de humanização voltada para a autonomia do outro, ao protagonismo do outro, ao crescimento, ao desenvolvimento e também a corresponsabilidade, que é importante. Então, nós somos corresponsáveis. A responsabilidade não é somente, por exemplo, da empresa, ou do gestor, ou do colega. A responsabilidade, ela é compartilhada. Então, quando nós falamos em condições de trabalho, quando nós falamos em cultura organizacional, quando nós falamos principalmente para as novas transformações das relações de trabalho, as transformações sociais do que é trabalho, das novas relações de emprego, nós falamos de humanização inserida nesse contexto, mas voltada para um crescimento, para o desenvolvimento, para o protagonismo do outro, não vitimizando-o. Então isso é muito às vezes confundido quando se fala em humanização. Não é ter dó, pena, passar a mão na cabeça. Quando você tem a oportunidade de poder fazer com que o outro cresça, se desenvolva e evolua, é exatamente essa prática. Olhar as capacidades, as competências, valorizá-las, mas também quando há algo errado, ter aquela comunicação eficaz, não violenta, de respeito, de ética. Então são práticas humanizantes. É o resgate mesmo daquelas questões todas que a gente, enfim, há milênios estudamos e vemos, há 2000 anos tem aí a Bíblia que fala tanto, dessa questão de olhar para o outro, de servir, de comunicar-se, dialogar-se, pedir desculpas quando erramos, perdoar. Então, são práticas, eu falo assim, que milenares que nós carregamos para a vida, e isso certamente é totalmente aplicável também nas relações de trabalho. Então, a humanização, ela cria condições melhores e mais humanas dentro do contexto do trabalho. Então, as empresas que utilizam serviços, atividades humanas, elas precisam de alguma forma ter essa consciência, a gestão, Eu digo a gestão porque as empresas não são pessoas físicas, mas a gestão, quando inserida dentro de uma organização, ela tem sim esse papel de criar condições melhores e mais humanas aos trabalhadores. Então, é um processo de humanização que implica na evolução direta do homem. Ele aperfeiçoa as aptidões, ele desenvolve o outro ser, ele consegue trazer com que esse ser se sinta de fato protagonista da sua vida, da sua história. Então eu trago alguns princípios que hoje nós temos, a política nacional de humanização, que já existe no Brasil, mas mais aplicável no âmbito do SUS. Então o SUS, ele traz algumas medidas, sim, humanizantes para que seja aplicado dentro, enfim, na área da saúde, que é o que eu falei no início, que infelizmente a gente não consegue perceber ainda muitos estudos científicos focados em outras áreas que não seja da saúde, e eu trago aqui algumas áreas bem afetadas, principalmente com saúde mental, que seria a saúde, a educação, a segurança, são muito afetadas, os trabalhadores têm passado, sim, por diversos desafios no tocante a adoecimento mental. Então, quando a gente fala em políticas de humanização de saúde, políticas de humanização do trabalho, a saúde como segmento mais, vamos dizer, preponderante, ela acaba tendo mais recursos, inclusive científicos, para poder aplicar dentro dos serviços de saúde, na atenção à saúde, principalmente na assistência à saúde. Então o SUS, ele trabalha muito essas políticas de humanização. Então algumas inovações eu trago aqui e a gente consegue explicar mais ou menos. Então primeiramente a valorização dos diferentes sujeitos envolvidos aí nesses serviços, nessas atividades. Então dentro do SUS a gente tem, nós temos aí no Brasil essas políticas que fomentam a autonomia e o protagonismo desses sujeitos. Então, os sujeitos que eu falo são sujeitos, trabalhadores, as pessoas que estão ali usufruindo do serviço, todas aquelas pessoas envolvidas diretamente com a área da saúde. Então, aumenta o grau, principalmente de corresponsabilidade, que eu já falei também. Então, não sou responsável sozinha,
né, por qualquer prática dentro ali daquelas atividades, enfim, de saúde, assistência, os serviços de saúde, mas eu tenho uma corresponsabilidade com o outro. Então, essa humanização, ela traz, inclusive, esse compartilhar, né? O compartilhar da responsabilidade, essa questão de cooperativismo, de colaboração. Então, é tudo muito assim, vamos dizer, coletivo mesmo, pensado no coletivo. E eles fazem mapeamento e gestão, né, dessas demandas sociais, coletivas e subjetivas. Então é bem interessante porque são bases depois que a gente pode utilizar em qualquer segmento, né, do mercado de trabalho. A questão de inclusão, de diversidade dos diferentes, né, gênero, origem, orientação sexual, orientação religiosa. Então toda essa inclusão, quando se fala em ser humano, quando nós falamos em práticas humanizantes, elas devem ser pensadas também. Então, a proposta de um trabalho mais coletivo, mais acolhedor, mais colaborativo, que eu já falei, especialmente na qualificação dessas pessoas, então melhoramentos, as melhorias que devem ser feitas sempre, de forma muito crescente no meio também, são voltadas para a capacitação, qualificação de profissionais, sempre pensando como base as práticas humanizantes dentro desse segmento da saúde. Então a luta, né, por essa gestão mais humanizada é muito clara quando se fala em programas de humanização no SUS. Então como é que a gente pode pensar, né, agora fazendo aí já uma transferência de saber que nós temos como política no Brasil a humanização, mas na área da saúde, a gente pode trazer para o nosso... Oi, Paula, boa tarde. A gente pode também, Laerte também entrou, muito obrigada pela presença. Então a gente pode trazer também para os outros segmentos, né? Porque a gente vê muitos benefícios sociais, econômicos, financeiros, de impacto, de clima organizacional. Então nós percebemos que quando você traz as bases, né, de práticas humanizantes, é muito evidente a transformação em qualquer meio social, em qualquer meio do ambiente de trabalho também, né, trazendo já para o trabalho. Então nós podemos considerar que não há como não deixar de falar nos direitos humanos do trabalhador. Então nada mais é que enfim, a Carta Magna, a Constituição Federal traz, né, a Carta Magna de 1988, ela traz sim alguns conceitos e alguns direitos garantidos que trazem a gente fala que é o mínimo existencial de um ser humano, que é o direito à vida, é o direito à saúde, é o direito à dignidade da pessoa humana, é o direito, olá Paula, é o direito das condições seguras e saudáveis no ambiente de trabalho. Então todos esses são direitos humanos que devem ser cumpridos e também aplicáveis, né, no dia a dia. Então nós falamos aqui, né, na humanização do trabalho, tornar um clima mais humanizado, não opressivo, participativo, receptivo, no tocante a inter-relações pessoais, sociais, que essas relações sejam de fato saudáveis, sejam que gerem bem-estar e, é claro, né, que abranja todos também, sem exclusão de qualquer ordem, né, qualquer preconceito. Então a gente tem aí como uma construção de uma cultura organizacional que pode contribuir especialmente na diminuição das chamadas dores do século XXI, que nós já temos vivido recentemente, super potencializado pela pandemia e com foco especialmente no bem-estar destes trabalhadores. Então, principalmente a comunicação e o diálogo dessas práticas, né, inserido já nessas práticas, é fundamental. Então, quando nós falamos em trabalho digno, trabalho decente, nós podemos trazer que a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, traz o conceito de trabalho digno, trabalho decente, que nada mais é que promover oportunidades para que homens e mulheres
homens e mulheres, obtenha um labor produtivo de qualidade em condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade humana. Então, quando falamos em todos esses direitos que eu disse para vocês no início, de direitos humanos já estabelecidos na Constituição Federal e infelizmente, muito ainda descumpridos, muito bonito no papel, mas na prática são muito ainda, enfim, descumpridos, as pessoas não entendem, as pessoas não têm consciência, né, especialmente gestores, pessoas envolvidas dentro das organizações. Nós vemos aí todos os dias nos jornais, né, acidentes de trabalho, trabalhos análogos à escravidão, trabalhos penosos, trabalhos sobre a jornada, então assédio moral, enfim, diversas condições que são submetidos os trabalhadores, e certamente eles carregam, né, depois são fatores esses que são fatores de adoecimento físico, mental, enfim, e gera aí todos os impactos que a gente já tem falado muito negativamente dentro do ambiente de trabalho. E a OIT traz, que eu achei bem interessante, trouxe em 2019 uma convenção nova, que exatamente abrange a questão dos direitos humanos dentro do ambiente de trabalho. Então ele fala o seguinte, ela foi editada em 2019, né? Diz que a efetividade dos direitos humanos, sobretudo o direito da dignidade da pessoa humana, da não discriminação, ao vedar qualquer espécie de violência e assédio, também quando praticados por motivo de gêneros capazes de gerar sofrimento físico, psicológico, sexual, econômico e assédio, né? De toda forma, qualquer violência física ou mental, né? Todas essas práticas devem ser inadmitidas, né? No ambiente de trabalho. Então, a convenção ela traz no Brasil, eu acredito que nós ainda não assinamos essa convenção, ratificando, mas espero aí que brevemente nós tenhamos essa consciência, né? Eu espero que esse novo governo tenha também consciência de que é importante a gente se filiar ao OIT e também fazer valer essas normas aqui da Convenção 190. Então, assim, a gente traz esses aspectos mais humanizantes exatamente porque existe uma legislação que protege esse trabalhador. Nós não estamos falando aqui de achismo, né? Nós não estamos falando aqui de hipóteses, mas nós estamos falando, sim, de estudos científicos que já têm abordado essas questões de humanização. Nós estamos falando de uma legislação que existe dentro do Brasil, porém, no segmento da saúde, e, ao meu ver, totalmente aplicável para outros segmentos financeiros, segmentos eu digo, instituições financeiras, instituições na área de segurança, na área de saúde, na área de educação, na área administrativa, da construção civil, enfim, nos diversos segmentos do mercado. Então, nós temos normas, sim, muito efetivas, que funcionam assim, de alguma forma. Na área da saúde precisa muito a ser melhorado, com certeza. Mas quando se existe um direcionamento, uma regulamentação, fica mais fácil para as pessoas se conscientizarem, né? Então, assim, os direitos humanos, eu reforço aqui alguns direitos inalienáveis, fundamentais. Eu falo que a gente não pode, de maneira alguma, deixar em qualquer relação que a gente tem, humana, social, no trabalho, que é o direito à igualdade, à vida, à liberdade, à privacidade, à intimidade. Então, todos esses direitos, quando lesados, diretamente eu estou lesando o ser humano, tá? Então, dignidade da pessoa humana, o que é? Garantia das necessidades vitais de cada indivíduo para seu pleno desenvolvimento, ou seja, o mínimo existencial. É o valor intrínseco do ser humano, que ninguém tira dele. Dignidade humana. Isso é muito desrespeitado nas relações de trabalho. Nós temos inúmeros problemas. Eu falo isso como advogada, que já estive dentro desse ambiente corporativo há mais de 10 anos. Quase todos os dias eu via algum desses direitos sendo lesados, tá? Então, sejam por não pagamento de horas extras, não pagamento, muitas vezes, dos direitos, daqueles direitos mínimos do trabalhador,
FGTS, férias, enfim. Sem contar, muitas vezes a gente vê essa violência psicológica, essa violência no que tange a acidente de trabalho, que poderia ser evitado, mortes dentro do ambiente de trabalho. Então, assim, esses direitos, para vocês terem ideia, vez ou outra, né, eu lidava com esse tipo de problema e a gente precisava, de alguma forma, como jurídico, resolver e tentar, enfim, minimizar, solucionar e evitar maiores danos, né? Então, o artigo 7º, ele traz, né, principalmente essa redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Então, a gente já entra aqui um pouco na saúde mental. Então, saúde mental versus práticas de humanização do trabalho, elas estão totalmente relacionadas. Por quê? Porque o ser humano é o ser humano. O ser humano é único, é complexo, é integral. Não é fácil, né? Se não fosse difícil, né, a gente às vezes não estaria aqui. Mas estamos aprendendo, né, juntos com esses novos desafios, essas novas transformações do mundo do trabalho. Então eu trago aqui uma cultura, por exemplo, organizacional mais humanizada. O que ela deve pregar? Tá? Ela deve ser especialmente focada nas pessoas. Então, cultura organizacional dentro de uma empresa. Nós não mudamos da noite para o dia, né? Nenhuma cultura, seja ela em qualquer setor que seja, público, social, enfim, do trabalho, nós não conseguimos mudá-las da noite para o dia. Mas nós podemos sim, né, um trabalho de formiguinha, um dia após o outro, trazer práticas que dentro do ambiente de trabalho possam sim fazer toda a diferença. Camila entrou, Ritinha, beijo querida, beijo Camila, obrigada pela participação. Então, dentro da cultura organizacional, nós temos fatores visíveis e fatores invisíveis. O que são fatores visíveis? Nada mais é do que aquilo que a gente consegue ver dentro de uma organização. Então, espaço físico, tecnologia, nós vemos os produtos, né? Os insumos, os mobilizados, os imobilizados, a cultura no sentido da relação das pessoas, né? Tudo isso são fatores, a gente pode dizer, visíveis, né? É muito claro quando a gente fala, por exemplo, nessa comunicação entre os seres humanos, entre as pessoas, entre os trabalhadores, o desenvolvimento que isso gera dentro de uma organização, o crescimento de cada um, o crescimento individual, coletivo. Porém, a gente pode dizer que existem fatores invisíveis que nós não conseguimos ver, mas eles são muito claros, que são inerentes aos fatores humanos, né? Então, a gente pode dizer, atividade humana. A gente não vê, mas existe ali, sim, um resultado da atividade humana dentro do aspecto do trabalho. Então, nós vemos padrões de comportamento, padrões de conduta, normas de valores, normas de conduta, propósito, tradições, princípios. São todos, vamos dizer assim, fatores que são invisíveis, mas a gente tem muito claro a questão da inerência do fator humano, do ser humano, né? Então, dentro dessa organização, esses fatores são importantíssimos e eles têm também esse composto do trabalho, que é o físico, é o invisível, é o intelectual. Então, assim, a gente olha para esse ser humano, de fato, como um ser intrínseco. Então, a necessidade de sensibilização para essas grandes transformações do mundo do trabalho, ela traz muito dessas questões invisíveis. E muitas vezes não são consideradas, né? Para quando se fala em lucratividade, quando se fala em negócios, enfim, voltados tão somente para as questões financeiras, ou lucro, ou econômicas, né? Então, assim, essas práticas humanizantes, elas devem resgatar especialmente esses fatores invisíveis. Então, alguns estudos, né, que envolvem aí a qualidade de vida no trabalho, trazem esse aspecto essencial de humanização. Então, quando se fala em negócios, fala-se que quando a satisfação do trabalho, né, desses empregados, desses trabalhadores, ela é evidente, a rentabilidade, por consequência, também.
Então, a lucratividade, a forma de autorrealização desse trabalhador, ela reflete no lucro, ela reflete nos fatores econômicos da empresa. 4,5 vezes superior às demais organizações que não investem em fator humano, que não investem em desenvolvimento humano. Então, assim, avaliação já de performance de empresas que tem dados, né, de fato dados e fatos assim muito claros, que quando há investimento humano, por consequência há essa sustentabilidade, essa prosperidade maior por parte das organizações. Então eu falo um pouco assim das empresas que curam, já falei esses dias agora em alguns posts, eu tô trazendo alguns insights assim que eu tô tendo e eu acho muito importante esse livro, assim, para mim foi disruptivo no tocante a líderes que curam, empresas que curam, que pensam no servir, que pensam no cuidado do outro. E aí os cases de sucesso são exatamente esses. As empresas, quando no boom de qualquer crise que ocorreu aí nas décadas de 60, 70, as empresas estudadas por Raj Sisodia, que é um indiano, demonstrou o seguinte: todas elas tiveram muito investimento humano. Elas não faliram. Eram acho que 15 empresas que continuaram perpetuando, prosperando, quando muitas estavam falindo, né? Então é uma quebra mesmo de paradigma, porque elas acreditam, essas empresas, que são benéfico para todo mundo, é benéfico para o meio ambiente, é benéfico para o trabalhador, é benéfico para os negócios. Então, servir ao outro, né, a prática de humanização, porque, como eu disse no começo, o que é humanização? É, de fato, tornar humano, humanizar, servir, acolher, ser benéfico, ser benévolo, de fato faz toda a diferença para os negócios, né? Então, eu achei isso, assim, disruptivo, achei bem interessante a abordagem desse livro. Então, quem tiver aí interesse, é bem legal mesmo pensar, né, um futuro de propósito, um futuro para os nossos filhos, para os nossos netos. E por que não, né, trazer aí, eu como cristã católica, trazer aí como base práticas milenares, né, que a gente precisa resgatar cada vez mais no mundo hipertecnológico, no mundo hiperfrio, adoecido mentalmente, fisicamente. Bom, já terminando aqui, eu trago uma ferramenta muito legal. Eu sempre gosto de trazer práticas, né, para live. Então, CNV é comunicação não violenta. Depois até se o Laerte quiser contribuir aí, eu sei que ele já estudou esse tema, mas é uma ferramenta muito interessante, tá? Aplicável. Ela foi estudada por um psicólogo norte-americano, Marshall Rosenberg. Ele nasceu em Ohio, nos Estados Unidos, e ele durante muitos anos estudou comunicação não violenta, né? Que se tornou um livro clássico depois. Enfim, super aplicável às organizações, em qualquer relação humana, relação familiar, relação com, com os filhos, relação social, relação no trabalho. Surte um efeito maravilhoso. Não, vamos falar, Laerte. Surte um efeito maravilhoso, né? Eu falo que através da comunicação nós transformamos tudo, o meio, as pessoas, as situações, as circunstâncias. Então, sem comunicação, né? Com uniação, né? É uma ação unida com alguém. É interessante, né? Essa etimologia da palavra. Então, assim, é muito bom para você, como indivíduo, para o próximo, essa comunicação que traz, né, em seu bojo, em sua fundamentação, características como empatia, escutativa, autenticidade, compaixão, clareza, atenção, entrega, conexão, tempo, sentimentos, necessidades e acolhimento. Olha só, nós precisamos de tudo isso, não? Para nos relacionarmos com o outro, para nos relacionarmos no ambiente de trabalho. Então eu percebo assim que nós temos como fazer a diferença, né? É só a gente querer. Então nós, como envolvidos diretamente nesse processo, nessas mudanças das relações de trabalho,
nos nossos propósitos, nas nossas missões, a gente tem sim, com certeza, esse papel, né, de fazer a diferença. Eu sempre chamo isso para um propósito, né, porque quando não é sobre nós, mas é sobre o outro, é sobre o nosso planeta, é nossa natureza. Então a espiritualidade também faz total diferença quando a gente traz essa comunicação para dentro, né? Nós que somos seres também espirituais na nossa integralidade. E aqui eu tô terminando. Eu falei que ia abordar esse assunto em meia hora, mais ou menos, para não cansar vocês. Se vocês tiverem qualquer contribuição, qualquer dúvida para a gente conversar um pouco. É um tema, assim, novo, no sentido de não ter muitos estudos de práticas de humanização dentro das organizações em outros segmentos que não da saúde. Da saúde nós temos muito, tá? E faz toda a diferença. Isso é muito claro, tá? Quando a gente traz para a cultura da organização, da instituição de saúde, essas práticas humanizantes. Então, a abordagem humanista, ela deve ser eu falo que qualquer programa, qualquer política de intervenção, quando se fala em saúde mental, ela deve ter como base a abordagem humanista, a abordagem pensando no ser humano. Ao contrário disso, vai ser só bonito no papel, blá blá blá. Então a gente precisa ir além do discurso. É algo que eu sempre falo também. Então as práticas, as ações milenares precisam ser resgatadas em qualquer ação que nós façamos, qualquer intervenção que nós tenhamos, como políticas, como programas de saúde mental, enfim, de prevenção especialmente, porque quando se fala de ser humano, nós precisamos falar em prevenção, porque depois que adoeceu, o dano é irreparável, o dano é imensurável. E eu agradeço aqui. Quer falar alguma coisa? O Laerte quer contribuir aqui, Laerte? Você falou lucidez. Sim, com certeza. Com certeza. Consciência, né? Acima de tudo, consciência. Então, que tenhamos esta consciência voltada sempre para o outro, né? E a comunicação é assim. A comunicação não se faz sozinho. A comunicação é com o outro. né? Agradeço aí a todos que compareceram, tá? Essa live vai ficar salva e depois a gente pode conversar um pouco mais no decorrer da semana. Se vocês tiverem dúvidas, a gente vai falando, tá bom? Brigadão, viu, a todos. Beijo, uma boa tarde.